Bem-vindos ao canal. Hoje é o último vídeo da série Cuidados e Procedimentos Estéticos com a Idade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre procedimentos estéticos e cuidados estéticos aos 50, 60 e 70 anos de idade. Vem comigo. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é saúde e estética. Bem, se lá no vídeo dos 30 anos a gente falou que era a idade de ouro para começar procedimentos estéticos, se aos 40 anos de idade era também a idade de prevenir e era a idade de correr atrás ainda do prejuízo. O que eu posso dizer do pessoal que está com 50 anos de idade e que nunca fez nenhum procedimento estético, nem aos 30 e nem aos 40? Então agora é a idade de tratar. E para tratar, a gente gasta mais dinheiro. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Então, eu coloquei uma foto quando eu falei dos cuidados e procedimentos estéticos aos 40 anos de idade, que falava basicamente o que começava a acontecer com as mulheres de 40 anos, já que a gente começava a ter uma perda de colágeno bem significativa. Com 50 anos, essa perda de colágeno, ela é muito maior. Inclusive devido às alterações hormonais e à queda do estrogênio. Então, todas aquelas queixas que as pessoas e as pacientes começam a notar aos 40, aos 50 anos elas acontecem sempre. Então, que eu comentei no vídeo anterior, até vou repetir a foto aqui, vou colocar uma outra foto falando basicamente da perda da definição do contorno facial que acontece com as mulheres de 50 anos. Então, há uma perda de novo de gordura facial dessa região, a gente tem uma perda então de sustentação do músculo retroorbicular, então a gente fica com essa região do malar afundada, com uma sensação de bolsas, com uma sensação de olhar de cansaço. Então essa perda de colágeno ajuda a marcar mais o sulco nasogeniano, a gente tem essa perda da definição do contorno facial, faz com que a gente então acumule pele, né, flacidez nessa região que a gente chama de bochecha de bulldog, começa a acumular então pele flácida nessa região da papada, do pescoço, aquelas sleep lines, que são as linhas do sono que a gente marca ao dormir na região do colo, elas começam a aparecer muito nessa idade aos 50 anos, então é a idade que não adianta mais prevenir, precisa tratar. E para tratar, a gente vai usar tanto o ácido hialurônico quanto os bioestimuladores. E agora, por exemplo, se a gente falar em Sculptra, que é um dos bioestimuladores, para tratamento de flacidez facial, não adianta agora a gente aplicar apenas um frasco. A gente tem que fazer o protocolo indicado pelo fabricante, que são 3 aplicações a cada 30 dias, né? Então, aí que a gente coloca que o custo é mais elevado. Porque se não aplicou bioestimulador aos 30 nem aos 40, a gente vai ter que respeitar o protocolo para ter resultado, que são então 3 frascos de Sculptra. Se a gente optar, por exemplo, pelo Radiesse, que é um outro bioestimulador que tem um leve efeito assim volumizador, então normalmente são necessárias pelo menos 2 aplicações do Radiesse, ou seja, 2 seringas, com intervalo aí também de 30 a 40 dias entre as sessões. Só que a perda de gordura facial e a flacidez ela é muito mais intensa aos 50, 60 do que aos 40. Então, muitas vezes, só o bioestimulador que trata a flacidez não é suficiente. A gente precisa introduzir, então, o ácido hialurônico, de fato, para dar efeito volumizador, para sustentar mais, por exemplo, esse músculo. Então, a gente precisa colocar, além do bioestimulador, o ácido hialurônico, principalmente na região do malar. E a gente precisa definir contorno facial. E a gente vai definir esse contorno com o uso do bioestimulador, por exemplo, o Radiesse Plus, ou a gente usa com um ácido hialurônico mais denso. A gente pode fazer também o preenchimento do mento, que ajuda a projetar, principalmente aos 50, 60 anos, e a projeção do mento, junto com a definição do contorno da face, ela elimina e ela ajuda a eliminar a papada, fica um resultado muito bom. Então, tudo isso a gente vai ter que aliar o bioestimulador junto com o ácido hialurônico. E aí a gente vai consumir vários frascos e seringas de bioestimulador e de ácido hialurônico para a gente ter um bom resultado.
Então, acho que agora, aos 50 e 60 anos, entra um termo que vocês devem ter ouvido muito falar, mas eu acho que ele se adequa muito à faixa etária dos 50 e 60 anos, que é harmonização facial. Ou então MD Codes, principalmente harmonização facial. O que é harmonização facial? A gente vai recolocar malar, recolocar zigomático, melhorar o sulco nasogeniano, redefinir contorno facial, e isso a gente chama de harmonização facial. Quantas seringas de ácido hialurônico, mais ou menos, são necessárias para a gente fazer uma harmonização facial? Por exemplo, para fazer um contorno facial, a gente não faz com menos de 2 ml de ácido hialurônico. Se a gente for fazer uma boca, porque a gente tem envelhecimento labial também, a gente não vai usar menos do que 1 ml, então aí já são 3 ml. Por exemplo, eu preciso repor malar e repor zigomático. A gente vai usar no mínimo 2 ml de ácido hialurônico para essa região. Então aí já são 5 ml de ácido hialurônico. Sem falar se a gente precisar, por exemplo, colocar um pouquinho de ácido hialurônico no sulco nasogeniano, por exemplo, ou olheiras. Porque normalmente quando a gente coloca malar e zigomático, a gente precisa fazer o preenchimento de olheiras. Principalmente quando a gente tem aquelas linhas de expressão bem finas nessa região que o Botox não consegue tratar. Então aí a gente já coloca mais 6 ml ou 7 ml de ácido hialurônico. Isso eu tô falando se você quiser fazer tudo isso numa sessão só, eu digo, né, numa única aplicação. Você pode fazer isso ao longo do ano todo, né? Que aí você vai diluir os custos. Mas vamos ali colocar em torno de R$1.000 que seja a seringa de ácido hialurônico, que ela gira em torno de, dependendo do local que vocês forem cotar e fazer avaliação, de 1.000 a 1.350. Mas vamos colocar então, que eu estou usando aí 6 ml de ácido hialurônico, eu vou usar então, vou gastar R$6.000. Isso em ácido hialurônico. Se eu for ainda associar isso a um uso de um bioestimulador, como por exemplo o Sculptra, e aí você vai utilizar para o caso de 50, 60 anos, 3 frascos, aí cada frasco também, ele vai girar em torno de R$1.900 a R$2.500 cada frasco, dependendo do local onde vocês forem cotar. Então, aí vocês podem pensar, nossa, mas então é muito mais barato eu pagar uma cirurgia plástica. Só que assim, muito cuidado, gente. O que a cirurgia plástica faz? Ela remove pele caída, ela remove excesso de pele, ou seja, flacidez. Então, você vai fazer uma cirurgia invasiva com uso de anestesia geral, você vai para o bloco cirúrgico e você vai puxar pele. Você não vai repor estruturas como malar, zigomático, isso que eu estou falando com vocês, né? Isso a cirurgia plástica não faz, a menos que vocês façam uma lipo associada. Aí você vai usar a própria gordura, a injeção da gordura, no seu rosto, né? Nessa região de malar, zigomático e contorno facial. Mas aí você precisa fazer mais uma lipoaspiração para usar a própria gordura para repor nessa região. E em algumas pessoas, essa gordura que é colocada nessas regiões aqui, ela é reabsorvida ao longo dos anos. Então não é uma coisa para sempre, eu coloco ali, nunca mais vou precisar repor. E outra coisa também, se você achar que tá com excesso de malar ou não gostou, não tem como remover depois. É diferente do ácido hialurônico em consultório, que você aplica uma enzima e você pode remover caso não goste do resultado, né? Então, não é a mesma coisa, tá? Não é mesmo. Cirurgia plástica, ela elimina excesso de flacidez, de pele caída. E ela, claro, que pode repor gordura facial em alguma região, mas se você for fazer uma lipoaspiração associada. Então, eu tô falando muito aqui do tratamento com ácido hialurônico e com bioestimulador. Obviamente, para melhorar, por exemplo, uma qualidade da epiderme, daquela pele que você enxerga, você pode fazer uso de peelings químicos, você pode fazer uso de CO2 fracionado, dos lasers ablativos, do CO2 fracionado, do laser de erbium, que são lasers que também vão melhorar tanto a epiderme quanto estimular colágeno. Ultrassom microfocado, que inclusive é uma tecnologia que é associada ao uso dos bioestimuladores para promover um maior estímulo de colágeno e com isso melhorar a qualidade da pele, melhorar a sustentação da pele, melhorar flacidez facial, radiofrequência, microagulhamento, todos esses procedimentos que promovam então o estímulo de colágeno, eles são muito bem-vindos aos 50 e 60 anos. E tem uma seguidora minha e assina o canal, ela perguntou assim: Fernanda, o que nós podemos esperar dos procedimentos estéticos aos 50 e aos 60 anos? Eu achei muito legal essa pergunta. O que ela queria, imagino que ela queria saber era o seguinte:
Se eu investir em ácido hialurônico, em harmonização facial, em bioestimulador, eu vou ter um resultado que eu goste, ela vai me trazer de volta a juventude do rosto, eu vou conseguir rejuvenescer, com certeza, nunca é tarde pra gente tratar. Então você sempre vai ficar melhor do que você está e sempre com muita naturalidade, que é isso que os bioestimuladores trazem, aliados, obviamente, há um bom senso na hora de aplicar o ácido hialurônico, né? A quantidade de ácido hialurônico no rosto. Então, dá para esperar excelentes resultados de procedimentos estéticos feitos com 50, feitos com 60 anos, né? Eu tenho pacientes aqui no consultório que elas dizem assim, Fernanda, na minha época, que elas chegam aqui hoje com 50, 60 anos, elas dizem, não existia bioestimulador, Fernanda, não tinha como eu fazer prevenção aos 30 ou aos 40 anos. E agora existem os bioestimuladores, então elas podem fazer uso, obviamente, do bioestimulador, só que a gente vai ter que usar uma quantidade maior para ter o mesmo resultado do que uma pessoa que vai aplicar o bioestimulador com 30 ou 40 anos. Mas a gente sim consegue resultados muito bons, tanto com o ácido hialurônico quanto com as tecnologias, aí eu coloco os ultrassons e os lasers e também com ácido hialurônico aos 50 e 60 anos, com certeza. Obviamente, tudo aquilo que eu falei para vocês de seringas não precisam ser feitas em uma única sessão. Você pode fazer isso ao longo do ano todo. Lembrando sempre que muitos procedimentos estéticos, eles têm durabilidade de 2 anos a 2 anos e meio. Isso eu estou falando tanto do ácido hialurônico, quando aplicado em determinadas regiões, quanto com o uso dos bioestimuladores. Então, o que traz um alívio também bastante grande para o bolso é que normalmente quando se faz a manutenção do tratamento se gasta menos. Então, se você nesse ano investiu uma quantidade considerável de dinheiro, né, em ácido hialurônico, bioestimulador, não deixa para daqui 2 anos e meio vir fazer tudo de novo. Você pode vir anualmente fazendo uma manutenção e aí você vai gastar muito menos do que na primeira vez. Então, acho que uma coisa muito importante também de se falar, principalmente com tratamentos de 50 e 60 anos, é suplementação. Não, se já era importante suplementar principalmente proteína e colágeno aos 30 e aos 40 anos, aos 50 e 60 é fundamental. Nenhum procedimento estético vai ter um bom resultado se a mulher não começar a fazer suplementação com proteína, eu estou falando de whey protein, ou com colágeno, ou de preferência os dois associados. E isso também, obviamente, associado ao uso correto de alguns tipos de vitaminas e minerais, que são fundamentais para que a gente consiga formar um novo colágeno. Então, é fundamental suplementação com 50 e 60 anos, gente. Falando de colágeno, aos 50 anos, a mulher só consegue produzir 30%, 30 a 35% do colágeno que ela precisa para todo o organismo. Tá? Então, as proteínas, elas são essenciais, não só para formar o colágeno, mas para formar os ossos, a estrutura de todas as células, para formar os músculos. Então, a gente precisa suplementar com proteína. Então, talvez muitas mulheres com 50 e 60 dizem, mas eu como carne quase todos os dias. Gente, um bife ou 100 gramas de carne, ela não tem 100 gramas de proteína. Sem falar que com 50, 60 anos, o nosso trato gastrointestinal não é mais o mesmo do que quando a gente tinha 30 ou 40. A gente produz muito menos enzimas digestivas, ou seja, a gente não consegue quebrar apropriadamente as proteínas e com isso utilizar os aminoácidos que elas contêm. Então aí entra até suplementação com enzima digestiva, por exemplo, para ajudar no processo digestivo, e a gente então entra com a suplementação de aminoácidos ou de peptídeos de aminoácidos, então que são os whey proteins, ou então a suplementação com colágeno. Então, por exemplo, o whey protein, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre o whey, sobre a suplementação dele. Ele contém a prolina, a glicina e a lisina, que são, por exemplo, aminoácidos essenciais para a formação do próprio colágeno. E quando a gente suplementa com proteína, a gente está fornecendo ao nosso organismo uma matéria-prima para formar mais colágeno. E quando a gente faz algum procedimento que danifique, né, a nossa pele, como no caso das tecnologias como Ultraformer ou ultrassom, ou então a microagulhamento, ou então os lasers, nós precisamos ter matéria-prima para estimular a formação de um novo colágeno, assim como quando a gente aplica os bioestimuladores. Então,
tem que ter suplementação. Não adianta gastar fortunas em harmonização facial sem suplementar com whey protein ou com colágeno. E também vitaminas associadas. Por exemplo, ferro e vitamina C é fundamental para que a gente consiga produzir dentro do organismo um colágeno de boa qualidade. Então a gente comentou um pouquinho também falando sobre as variações hormonais que começam a ocorrer lá nos 40, mas que se intensificam bastante aos 50 e 60 anos, que é a menopausa. Então eu sou muito a favor da reposição hormonal, isso melhora muito vários sintomas da menopausa, inclusive a qualidade da pele, né? A gente aumenta a formação de colágeno, melhora a flacidez da pele. Claro que a menos que a pessoa tenha contraindicação da reposição, procure, né, um médico especializado e comece a fazer reposição se ainda não faz. Acho que é fundamental para a gente ter um resultado melhor com também os procedimentos estéticos que são feitos com 50 e 60 anos. Então, gente, nunca é tarde para a gente se sentir mais bonita com 50, 60 ou 70 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem atentos aí aos nossos próximos vídeos que vão falar sobre suplementação com proteína, suplementação com minerais. Vocês vão gostar bastante. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.